Ora bem, então de que é que consta, como se eu não soubesse, Sim. porque aqui está o segredo para todas as pessoas que me mandam mails e mensagens a toda a hora a perguntar como é que perdeu tanto peso, de certeza que lhe custou imenso, não custou nada. Eu fiz esta dieta e ainda continuo a fazer e não custa mesmo nada. De que é que consta esta dieta 3 passos? Quais são os 3 passos fundamentais? Bom, acima de tudo, são 3 passos, precisamente porque isto é um processo, ou seja, o objetivo não é que as pessoas façam uma dieta durante 1 mês, 2 ou 3 e depois, de repente, voltem a fazer os erros que faziam anteriormente. Portanto, em primeiro lugar, no primeiro passo, é onde nós fazemos uma restrição mais evidente ao nível dos hidratos de carbono, isto para educar o nosso organismo a utilizar a gordura como fonte de energia, em vez de utilizar, portanto, os nutrientes que vêm da dieta. Depois, o segundo passo, continua a haver uma restrição, mas já não é uma restrição tão evidente, e vamos introduzindo semanalmente alimentos com um teor de hidratos de carbono superior, o que vai permitir que as pessoas emagreçam de facto, mas para nós profissionais também nos permite perceber quais são os alimentos que promovem a perda de peso e aqueles que, por outro lado, a dificultam. E depois, chegando ao peso objetivo, que é basicamente onde a Tânia está, entramos no terceiro passo da dieta, que é uma fase de manutenção e gestão de peso, onde as pessoas aprendem de facto a gerir a sua própria alimentação e as estratégias para, no futuro, conseguirem de facto mantê-lo. Mas em termos práticos, Filipa, no primeiro passo, o que é que não podemos comer ou que tipo de alimentação é que temos de adotar? Ok. Então, a restrição que nós fazemos, lá está, é ao nível dos hidratos de carbono. E praticamente todos os alimentos têm hidratos de carbono. Só para terem uma ideia, basicamente as gorduras, portanto o azeite, as manteigas, não têm de todo hidratos. A carne, o peixe e os ovos também não. Fora isso, tudo o resto tem. Pão, portanto, massas, exatamente, arroz. exatamente. Portanto, aquilo que comemos às refeições, o arroz, a massa, a batata, o grão, o feijão, esse tipo de coisas, contém de facto hidratos de carbono. Assim como os cereais, o pão, os derivados, até os laticínios e a fruta, que apesar de ser um alimento super saudável, tem de facto muitos açúcares e, portanto, por vezes é um dos motivos pelo qual a pessoa também não consegue perder muito peso. Exatamente. E depois, a passagem do primeiro para o segundo passo depende sempre muito dos resultados que a pessoa vai conseguindo ter, não é? E há consultas semanalmente para que possamos medir, pesar e fazer ali alguns ajustes na alimentação. É, exatamente. Portanto, no primeiro passo, nós precisamos basicamente de induzir esse tal processo de emagrecimento. Temos que ensinar o nosso corpo a utilizar a gordura como fonte de energia, porque não é isso que nós geralmente fazemos. Nós comemos alimentos e vamos, portanto, transformar os nutrientes que esses alimentos têm e utilizamos como energia. O que nós queremos é que, em vez que esse processo aconteça, que utilizemos a nossa reserva e é assim que vamos, de facto, conseguir emagrecer. Quando esse processo está instalado, que geralmente para conseguirmos resultados visíveis dura entre 2 a 4 semanas, aí então entramos no segundo passo da dieta, em que já conseguimos comer muito mais alimentos. Portanto, as pessoas comem carne, peixe, ovos acompanhado com verduras, ingerem pão ou cereais acompanhado com os laticínios, já também comem fruta, portanto já é uma alimentação mais normal. Enquanto que no primeiro passo acabamos por ter que retirar algumas coisas que geralmente fazem parte de uma alimentação dita normal, por assim dizer, mas também por uma boa causa, porque queremos realmente mudar perder peso o e chip. conseguimos, de facto. Mas quando passamos do primeiro para o segundo passo, claro que cada pessoa é diferente de outra, mas normalmente quantos quilos a menos é que seguimos para o segundo passo? Então, geralmente, pelo menos 4 quilos a pessoa perde no primeiro passo. Como eu estava a dizer, ele geralmente dura entre 2 e 4 semanas, o primeiro. Mas a maior parte das pessoas demora 3 semanas no primeiro passo. E aí, pelo menos os 4 quilos. Se bem que o normal é estarmos já próximo dos 5 quilos. Porque no primeiro mês, em média, perdem-se 6 quilos. E, portanto, já é uma diferença boa e é algo que também faz com que as pessoas fiquem muito mais motivadas. Claro. Porque, geralmente, no emagrecimento, se nós perdermos tipo meio quilo por semana ou coisa parecida, acaba por ser um bocado desmotivante. E, portanto, com este tipo de dieta ou de abordagem, nós conseguimos, de facto, ver semana após semana, porque as consultas são semanais, conseguimos ver resultados de pelo menos 1 quilo. E, portanto, as pessoas, quando saem do consultório, estão muito mais motivadas para fazer o resto que é necessário. E o que é ótimo também é que quando se habitua o organismo a este tipo de alimentos, mesmo quando possamos eventualmente, até porque, por exemplo, eu comecei esta dieta em setembro, chegou o Natal, não dava... Claro. Natal é Natal. Mas o próprio metabolismo do organismo muda completamente. Sim. E, portanto, já habituámos o Já não há
organismo a comer coisas saudáveis e, portanto, mesmo que façamos algumas asneiras, já é completamente diferente de antes. A parte desintoxicante também é muito importante. Sim, é exatamente isso que acontece. Como eu costumo dizer, os primeiros 2, 3 dias da dieta são os mais complicados, porque é exatamente nessa altura em que nós estamos habituados a comer determinado tipo de coisas, o nosso organismo ainda não se desabituou e, portanto, esses primeiros dias são mais difíceis. Mas depois disso, ao fim da primeira semana, já é relativamente tranquilo. E à medida que nós vamos cada vez menos ingerindo menos açúcar, o organismo deixa de nos pedir. Portanto, a glicémia, que é o açúcar que está no sangue, mantém-se estável. E, portanto, quando nós temos jantares ou uma festa, qualquer coisa desse género, e temos, portanto, alimentos que engordam, mas que saem bem, não é? Já começa a haver menos tendência para ir buscar aquele tipo de coisas. Portanto, às tantas já é normal fazer dieta, e mesmo na altura do Natal, em que nós geralmente damos carta branca aos nossos pacientes, portanto, o dia 24 e 25 são livres, mesmo aí as pessoas geralmente já não conseguem comer de todo aquilo que comiam. Portanto, acabam por fazer um extra aqui ou ali, mas depois voltam outra vez a entrar no ritmo e é isso que se pretende, para depois, lá está, no futuro, as pessoas não voltarem a ganhar o peso que perderam. Exatamente. No fim do terceiro passo, as pessoas podem voltar ao normal? As pessoas no terceiro passo já comem de tudo, João. Aquilo que vai acontecer é que a base da alimentação é muito mais correta e equilibrada do que era anteriormente. Mesmo pessoas que fazem uma alimentação relativamente equilibrada, mas que têm peso a mais por causa disso, porque comem mais do que precisam, mesmo essas notam no final que estão a comer de maneira diferente. E, portanto, o objetivo é exatamente esse, é que as pessoas possam, de facto, comer de tudo, mas já vão comer de forma mais moderada e, portanto, todos os pormenores contam. Quando nós estamos a falar de peso, há aquela ideia de que se eu comer só um bocadinho disto ou daquilo não vai fazer diferença, certo? Mas não é assim. Não. Portanto, tudo vai contando. E se nós tivermos uma ótima base de alimentação e depois pontualmente cedermos aqui ou ali, com alimentos que gostamos muito, ou que nos dão um jeito de comer, por assim dizer, não tem mal nenhum. Se a nossa base já não for assim tão fantástica e por sistema, portanto, a pessoa comer a mais do que aquilo que precisa, claro que vai recuperar o peso. Filipa, entretanto, esta dieta, e para terminar, já terminamos o nosso tempo, vem acompanhada de uma série de suplementos que ajudam também a desintoxicar o organismo, a acelerar o metabolismo. Como é que funciona? Portanto, a parte dos suplementos alimentares que não estão aqui, o objetivo é exatamente esse. Portanto, vitaminas para compensar aquilo que nós não estamos a comer e os outros suplementos, como pode ser um drenante ou um bloqueador de absorção ou um CLA, por exemplo, que vão estimular o emagrecimento, portanto, acelerar esse emagrecimento. E depois, a linha de alimentação vai, de certa maneira, facilitar a adesão à própria dieta. Porque algumas soluções são para substituir, por exemplo, as refeições, nomeadamente em pessoas que não têm tempo para fazer as refeições normais, que hoje em dia é uma realidade, é para a maioria, mas depois também snacks que a pessoa pode comer a meio da manhã ou a meio da tarde, e é uma alimentação que é 100% adaptada à dieta 3 passos, porque tem muito poucos hidratos de carbono e 3 vezes 4 mais proteína do que aquilo que nós encontramos no supermercado. Isto não engorda, Filipa? Não, só se podemos claro. Eu tenho sempre na carteira, que são deliciosas. Prova só. São maravilhosos. Vê lá se não são. E não engorda, vês? Este é o que as pessoas mais gostam, de facto. Pois quem é que não gosta? Muito bem. Aproveito para mandar aqui um grande beijinho à nutricionista Maria Mira, que me acompanhou desde o princípio, e também à Cátia, agora já nesta fase. Muito obrigada. E quem quiser, vá até www.dieta3passos.pt. Há numa clínica perto de si, com certeza, e acredito que vale a pena. Filipa, muito obrigada. Um grande aplauso. Filipa, porque isto é perder peso com saúde. Isto é o mais importante.